Depois do Google, você vai para São Bruno, não é isso? Você se muda para sede do YouTube, não é isso? Exato. E aí, o que você tem que fazer? Qual é o teu desafio ali? Eu estava fazendo isso no Brasil, trabalhando com várias verticais, empresas de música, de televisão, de esporte, de notícias. E aí fui para os Estados Unidos cuidar dessas parcerias, ainda cuidando das mesmas parcerias, mas para a América Latina inteira. Então, e também para o segmento do que eles chamavam de US Hispanics, né? Então era todo o conteúdo, no fundo, em português e espanhol do YouTube, era a minha responsabilidade ali naquele momento. E trazer mais desse conteúdo e fazer crescer a audiência por esse tipo de conteúdo e a receita, né, por consequência, né, quanto mais. E o YouTube, sim, era como produto, como conteúdo, era uma coisa bem separada do Google, mas compartilhava a infraestrutura ou a estrutura de venda de publicidade, que é o forte do Google, né? O Google é ainda a maior força de vendas de publicidade do mundo. Eu lembro que uma vez eu te fiz uma visita numa das viagens que a gente fez, que você nos recebeu muito bem. Eu lembro que a gente pegou um folder que falava naquele momento que o YouTube estava trazendo para o mercado uma nova forma de cobrança, que era o tal do TrueView. Como é que a empresa via essa questão da inovação? Ela tinha convicção de que isso podia pegar ou isso era uma aposta? O Google era sempre um grande laboratório, né? O Google estava sempre rodando experimento o tempo inteiro, né? Se você pensa a busca do Google, a busca do YouTube, que é a segunda maior busca do mundo, o segundo maior buscador do mundo é o YouTube, né, depois do Google. Ou o próprio mecanismo de algoritmo, de o que bota no home do usuário, né? Todas essas coisas estão rodando no Google, e eu acho que em outras empresas é assim também, no Twitter, onde eu trabalhei, é assim também, que 2% de tudo que está sendo acessado ali, de uma forma distribuída, na verdade é um grande laboratório, em que você está fazendo experimentos. Então, essa forma de trabalhar era muito consciente. Você tinha uma ideia, ó, dá para melhorar tal coisa assim? Vamos testar, vamos fazer um teste, a gente constrói um pequeno experimento, que, aliás, é, de certa forma, a base da startup, né? É a alimentação científica para ver se uma coisa funciona ou não funciona. Então, um TrueView não surgiria do nada. Eu acho que surge de uma compreensão ali de que existe um potencial de criar um produto melhor. Então, a inovação tem sim de começar com uma ideia, né? Então, acho que você não é que, não, vamos testar um monte de coisas aleatórias. Não. TrueView partiu de um conceito que é, não, olha, tem muita gente pagando por anúncio que não é realmente útil, né? Se a gente consegue melhorar essa entrega, a gente consegue entregar um produto mais valioso, consegue cobrar mais por ele. Tem esse tipo de inovação, é um tipo de inovação incremental, né? Perfeito. Já estava vendendo anúncio, já estava cobrando, já tudo estava sendo feito ali, né? Então, você está usando uma fórmula startup para testar uma coisa um pouquinho diferente. Um jeito legal de fazer. Agora, é diferente da inovação onde, putz, eu vou criar um troço que daqui a 6 anos talvez seja... Esse teu ponto é muito bom. Esse teu ponto é muito bom, porque vira e mexe na história, a percepção que a gente tem é que antigamente não havia nada e de repente, pá, o cara trouxe aquilo que revolucionou. É óbvio que o Google revoluciona muita coisa, mas o que o mercado eventualmente não vê, é óbvio que o mercado comprador, as agências, os grandes anunciantes, eles estão ali e a força de vendas do Google está sempre tirando a temperatura para saber, pô, esse cara compraria isso? Né? E você... lembro que lá tinha muito laboratório com os maiores anunciantes, né? Você trazia os caras para a roda e meio que tentava entender deles o que eles de fato comprariam ou gostariam de ter, né? Rodrigo, e aí, na segunda vez que eu fui te visitar, você já estava com outra atribuição, você cuidava de games, né? E eu lembro que eu falei assim, cara, o que deve ser cuidar de games no YouTube? Foi um aprendizado como nenhum outro, porque o que eu achei mais interessante sobre essa categoria de conteúdo é que é uma categoria que nasceu no digital, né? Nunca existiu, ou praticamente não existiu, conteúdo de game na TV, no cinema, no rádio, em qualquer outro meio antes do digital, né? Até só para pontuar, e aí você pode confirmar, games era o segundo maior vertical apenas atrás de música, não é isso? Não é uma informação que eu possa compartilhar, mas estava entre as maiores verticais do YouTube, né? Então estava entre as 3 maiores do YouTube, era
era games. Ok. E aí é isso que você está falando, quer dizer, se eventualmente música for uma das maiores, quer dizer, existia uma indústria, né, que já estava cansada de fazer videoclipes. Aí Isso. você fazia videoclipe e você colocava para as pessoas verem. E realmente quando o games entra nesse radar, ele começa fazendo uma série de novos formatos. Que formatos eram esses? Conteúdo sendo criado a partir do próprio videogame, né, que é digamos, um pano de fundo muito rico visualmente, em cima do qual criar conteúdo. E aí você tinha como criar conteúdo de entretenimento, ou seja, eu simplesmente sou um cara aqui divertido, engraçado, que está jogando um videogame que você também joga, e você vai achar engraçado me assistir. Então tem esse tipo de formato, que era o formato de entretenimento, tem o tipo de formato que era o how-to, né, o como é que eu saio dessa enrascada aqui nesse game, né. Começou a ter conteúdo esportivo competitivo, por exemplo, né, o esports, né, competições ao vivo de game. Começou a ter conteúdo específico que era um conteúdo chamado speedrun, que era você tentar completar o mais rápido possível um nível de um game ou um game inteiro, às vezes. Né? Então, tipo, como jogar o Mario Kart, sei lá, o Mario Galaxy inteiro em 3 horas. Enfim, N categorias de conteúdo, mas o mais interessante é que isso só existiu no digital. Né? Então começou, antes mesmo do YouTube, em 2003, né, começaram a ter sites, começaram a fazer conteúdos tipo Machinima, né, também que é um barato, é outra classe de conteúdo maravilhoso, é uma animação que é feita usando o game como motor de animação, de certa forma, e aí complementando isso com pequenas animações desenhadas. Né? E aí reduz muito o custo da animação. Então, em 2003, antes de existir o YouTube, uma empresa chamada Rooster Teeth aqui criou uma série chamada Red vs. Blue, que era uma animação feita a partir do jogo Halo, da Microsoft. Né? E genial. E, pô, essa série, que é uma série audiovisual, não tem, é a partir do game, mas ela é como se fosse um desenho animado. Teve 13 temporadas, pelo menos. Foi lançado em DVD, ou seja, é um troço que virou um produto como um seriado de TV, mas que nasceu totalmente online a partir de uma forma de criação diferente, que é o game, e cujo caminho para chegar nesse DVD foi totalmente diferente do que aquele programa de televisão, do que o Lost, do que, sei lá, o que mais que você pode ter em DVD. Isso é espetacular, né? Eu estava vendo um vídeo essa semana de como Mandalorian, né, do Disney Plus, ele usava uma engine do Unreal para criar uma série de coisas e é um negócio fabuloso, né? Pô, a gente tem, eu acho que a gente começou a ver vídeos de animação, assim, sabe, pô, gente que criou o universo do Game of Thrones, né, dentro do Minecraft, e aí fez um vídeo sobre essa questão, ou seja, são 2 níveis de criação. O cara criou um troço maravilhoso dentro de um jogo, né, e aí depois fez um vídeo em cima disso. Né, então, realmente, assim, esse universo dos games eu acho muito interessante, e aí a segunda grande sacada que veio, que eu acho que foi maravilhoso dessa experiência dos games, é que aos poucos eu estava vindo de uma experiência muito de mídia tradicional, né? Não só pelo meu passado na Abril, mas todas as parcerias que eu fazia também, Globo, que você estava trabalhando, né? Enfim, a própria Abril foi parceira do Google, Terra, né? Eram empresas grandes. E no gaming, qual foi a grande revelação? Por 95% ou mais da audiência não era em cima de conteúdo feito pelas grandes empresas, né? Era em cima de conteúdo feito pelos indivíduos. Então, eram indivíduos que se gravavam jogando games, né? E em dado momento a gente pensou, pô, esse conteúdo pertence às empresas que fizeram o game, a gente deveria deixar que eles decidam o que é feito com esse conteúdo? E a gente chegou à conclusão que não, na verdade, assim, o valor ali, sim, sem dúvida que o game está criando um valor, está contribuindo para o valor daquele conteúdo, mas sem a participação do indivíduo, daquele criador digital, aquilo não ia ser nada. Se você pegasse simplesmente trecho de game e jogasse, não ia ser nada. Não ia maravilhoso, né? nesse sentido, inclusive.
né? Isso é espetacular, porque na verdade você vê que o usuário vira mídia e ele propaga e divulga o próprio título, né? É. Então é um ecossistema completamente imprevisível há 15 anos. Se você falasse que isso ia acontecer, foi o que você falou. Antes do YouTube, não existia vídeo sobre games, né? Então como é que alguém ia prever um negócio desse? Só que ao mesmo tempo, esse universo de criadores digitais, assim, ao mesmo tempo que é o usuário, não é todos os usuários. É uma parcela muito pequena dos usuários, muito concentrada dos usuários. Então, na verdade, é uma nova indústria da mídia, né? Que obedece a padrões similares, onde a audiência se concentra em torno de determinados conteúdos, porque a audiência quer se concentrar. A audiência quer ter com quem conversar sobre aquele negócio. O que te animava, que tu tava tesão de fazer? E qual foi teu grande desafio, né, cuidando de games? O que me empolgava era justamente o que a gente precisava construir para fazer esse negócio crescer, né? A questão era quem que está fazendo esse conteúdo, quem que está assistindo, por que está assistindo, como é que a gente pode auxiliar com isso. Quando a gente olhou, a grande questão era o conteúdo ao vivo, né? Que era o YouTube já estava experimentando com o conteúdo ao vivo em várias outras verticais. E aí a gente foi ver o gaming. O gaming tinha uma parte muito importante de conteúdo ao vivo. Claro, hoje isso é uma obviedade, né? Que tinha toda uma outra plataforma, tinha nascido e se desenvolvido em torno desse conteúdo, que é o Twitch, que depois foi comprado pela Amazon. Mas não era nenhum grande insight, era esse a outra grande lição que o gaming trouxe pra gente foi da importância do conteúdo ao vivo e da natureza desse conteúdo, né? Que não é exatamente o conteúdo ao vivo da TV, não é o você assistir uma partida de futebol exatamente. Tem as partidas de futebol, sem dúvida, mas é também, estendendo esse paralelo, você assistir depois, ou em algum outro momento, o treino ao vivo daquele jogador, do seu jogador favorito, e poder bater um papo com ele enquanto ele está treinando. Poder trocar uma ideia com ele por chat. E é isso que é a experiência ao vivo, do conteúdo ao vivo do game. Não é só assistir o conteúdo, é interagir com o transmissor. Né? E aí você ficou quanto tempo no YouTube, Rodrigo? No YouTube total de até 2015, então foram 4 anos também, foram mais 4 anos aqui. Você deu um pulo no Twitter? Pulo no Twitter para cuidar de gaming também, né? Eu estava saindo do YouTube, eu queria continuar em gaming e o Twitter era outra grande plataforma onde tinha muito gaming. Então, e para mim foi também uma maneira de colocar mídia social no meu currículo e na minha experiência, porque o Google tinha, enfim, tentado com o Google Plus, mas eu não participei muito disso e nenhum outro produto do Google é muito social, né? Então não tinha essa parte ainda no currículo.